Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos do Evangelho no Lar. Agradeço a companhia de todos. Aqui quem vos fala é Ione, e hoje eu conduzirei o Evangelho no Lar, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, seja ele na palavra e nas orações. Hoje, o nosso Evangelho no Lar, ele será do capítulo 7, Orgulho e Humildade, item 11. Para quem quiser pegar o Evangelho no Lar, já estou abrindo para acompanhar a leitura. Eu gosto muito de histórias. E eu li uma história uma vez do Chico Xavier, onde ele recebia um casal de amigos e falava para esses amigos: olha, faça o Evangelho no Lar, e depois de 6 anos vocês terão uma grata surpresa. Passados-se 6 anos, essa família fez o Evangelho no Lar. E no dia que o Evangelho no Lar completou 6 anos, eles ficaram esperando essa grata surpresa que vinha do plano espiritual. Não veio, eles foram dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, a casa deles tinha sido assaltada. Nossa, imagina, né? Casa, levaram os pertences, muitas joias, dinheiro, alguns eletrodomésticos. Esse casal, muito triste, foi ter com Chico. E Chico, naquela humildade que lhe é peculiar, eu digo porque o espírito, quando desencarna, continua sendo o mesmo que ele é aqui, e ele era uma pessoa extremamente humilde. Ele vira para o casal e fala: mas olha, vocês já tiveram o presente de vocês. O casal se entreolha e fala: como assim? Chico explica. Dentre os pertences levados, existiam algumas joias. E uma joia dessas, ela tinha sido muito antiga, e ela tinha sido cobiça de muita gente. Foi motivo de muitos assassinatos, muitas brigas. E durante esses 6 anos, vocês conseguiram esclarecer mais de 100 de espíritos que estavam obsidiando, grudado nessa joia e automaticamente conturbando o seu lar. Porém, 28 espíritos não conseguiram entender a palavra do Mestre, e o plano espiritual, por bondade divina, resolveu retirar a joia do seu lar. E assim, aqueles 28 irmãos, ainda preso a uma joia, foi-se embora, e seu lar ficou limpo, ficou sem os obsessores. Contada essa história, fica aquela reflexão: o quanto é importante o Evangelho no Lar. O quanto ele, apesar de não vermos, não sentirmos muitas coisas, o quanto ele é importante, porque ele faz um tratamento para o nosso lar. Ele traz o Cristo para dentro do lar, e ele faz com o tempo, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a sermos melhores. Porque a gente vai ouvindo, vai entendendo e vai aprendendo a palavra do Mestre. Aqui na Fraternal, nós temos o nosso roteiro. Caso você esteja ouvindo pela primeira vez, ele estará lá na nossa página. Lá tem o roteiro, como é feito. Aqui hoje nós faremos a prece inicial com o Júnior, a leitura com a Rosângela. Depois abre-se os comentários e a Patrícia fará as vibrações e a prece final pela Kátia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive pela vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mal. Amém. Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863, item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Orgulho. O orgulho é classificado, de acordo com Ney Pietro, no Manual Prático dos Espíritas, como um defeito. É o primeiro filho do egoísmo, é o orgulho. Em contrapartida, a virtude que se contrapõe ao orgulho é a humildade. Eles não coabitam. Não existe, um ser não tem os dois, humildade e orgulho. Tem sim, um grau de orgulho e um grau de humildade. Hoje, no nosso plano, na nossa encarnação, podemos dizer que já aprendemos algumas virtudes, ou estamos a caminho de.
E a reflexão que às vezes fica é: qual o tamanho do meu orgulho para eu ser mais humilde ou menos humilde? E toda virtude, depois de adquirida, ela não se perde no espírito. Porque quando o espírito evolui, eu digo nós não perdemos. Porém, se não colocarmos a caminho, nos colocarmos a caminho para poder praticar a humildade e diminuir esse orgulho, trocando o orgulho, diminuindo o orgulho e aumentando a nossa humildade, não conseguiremos. O que precisamos? Caminhar com força de vontade, trabalho. O legal é que, assim, às vezes as pessoas pensam, ou muitas vezes eu me perguntei: não sou orgulhosa? Ah, sou muito orgulhosa. Quantas vezes sou orgulhosa? Porque quando eu vejo lá descrito algumas qualidades da virtude, humildade, eu percebo que eu não as tenho. Porém, nada me impede de trabalhá-las diariamente, dia a dia, de pouquinho em pouquinho, mas não parar o trabalho. E para que gostaria de saber, são a humildade deve ser despretensiosa, conformada, resignada, simples, submissa, respeitosa, reservada, comedida, moderada e sóbria. Quantas vezes alguém fecha nosso carro e a gente sai xingando a pessoa? É bonito? Não, não é. Mas somos seres humanos a caminho da evolução. E ela passa por todos os passos, degrau a degrau. Chegaremos lá, desde que todos, ou você, se proponha a fazer essa caminhada. Se proponha a caminhar trabalhando essas virtudes. Alguém quer comentar? Bom, quando a gente fala orgulho e humildade, a gente coloca como coisas muito distantes do nosso dia a dia. E quando eu penso no orgulho, eu penso sempre como um fardo, mais do que uma imperfeição. Porque é muito difícil ser orgulhoso. Nós nos anulamos aquilo que é natural em nós para mostrar uma imagem, para fazer prevalecer uma imagem. Isso dá um trabalho e tantas vezes causa um grande sofrimento. E quando a gente experiencia, porque a gente pode experimentar ser de outra forma, e a gente encontra a humildade, é como se a gente se libertasse de tantas amarras, de se colocar em situações de uma forma que nós não somos e que demandam um grande esforço e um grande sofrimento. Ser humilde implica a aceitação de nós mesmos como nós somos. Ser humilde é perceber que somos todos iguais, todos estamos na mesma viagem. E é um descanso muito grande se sentir assim, livre daquelas amarras que o orgulho nos faz. Então é só uma outra forma de enxergar, mais próxima e que nos estimula com mais força a nos modificar. Porque ninguém quer sofrer. Então quando a gente se aceita e se percebe como uma pessoa que tem possibilidade de errar, quantas coisas a gente se priva por o receio da imagem que nós estamos passando, né? Quantas vezes a gente não diz, eu não sei, eu não conheço. E está escrito na nossa testa que não é verdade, né? Então é uma libertação quando a gente percebe que ser humilde e simples faz de nós pessoas mais felizes. É isso. Boa noite. É interessante o seu comentário, né? Porque, inclusive, esse espírito, na verdade, ele era um padre, né? Ele era um padre da ordem dos dominicanos.
E ele é humilde em pedir permissão ali, né, até para a espiritualidade, para que ele possa passar essa mensagem, né. E ele nasceu ali um pouquinho antes de Allan Kardec. Ele nasce ali em 1802, né, e Allan Kardec nasce em 1804. Aliás, foi um centenário dos maiores expoentes aí realmente da doutrina espírita, né, que apareceram exatamente no mundo. Mas o que você falou é exatamente isso, né? São contrapostos, né? O orgulho e a humildade, elas não se encaixam, elas viajam em estradas completamente diferentes. A partir do momento que ele quer dizer ali que quando você exercita a humildade, você se torna uma outra pessoa, automaticamente. Agora, é muito difícil, né? Eu dizer assim, amanhã eu vou ser humilde. Não, a humildade é uma prática constante, né? De você realmente fazer o bem sem nenhum interesse. E quando ele se refere a essa questão de você ser pobre de espírito, né, a gente faz uma grande confusão, né? Não é a pobreza material, né? Porque você tem pessoas pobres que não são humildes. É interessante a gente observar isso, né? O pobre de espírito que tem essa humildade é uma pessoa despojada, é uma pessoa que não tem nenhum apego material, é uma pessoa que se interessa pelo bem, é uma pessoa que interessa pelas causas, é uma pessoa que realmente coloca o seu serviço a favor do semelhante, né? É a oração de São Francisco que foi lida, né, pelo Júnior exatamente. Se a gente conseguir praticar essa oração na essência, a gente vai exatamente saber o que é a humildade na essência. Mas estamos no caminho. Eu acho que nunca é tarde, né? E a gente torce para que a humanidade realmente encontre esse caminho da humildade. Como o Paulo muito bem colocou, realmente o orgulho e a humildade não está na condição social da pessoa, está nela. Porém, quando eu leio esse trecho aqui, se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que sua essência era mais pura que a do pobre. E acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam de injustiça. E eu lembrei, hoje é o dia da história, né? A Ione iniciou os trabalhos com uma historinha, e quando eu li essa questão, eu me lembrei de uma história, só para ilustrar a questão do orgulho e da humildade, uma história que diz assim: certa vez, um irmão renomado aqui, uma grande pessoa na Terra, grande, quando eu digo pessoa de muita riqueza, de muito poder, desencarnou, e ele chega ali no plano espiritual e é acolhido por um irmão do plano espiritual, que diz assim para ele: vem, meu irmão, eu vou lhe apresentar a sua nova morada. E ele, muito orgulhoso de si, cheio de orgulho, de vaidade, de pompas, títulos, e foi seguindo o caminho com aquele irmão. E ele foi observando, né, toda aquela beleza, aquelas casas, mansões construídas, e qual sua surpresa quando ele não vê um funcionário seu, alguma pessoa que o servia em vida, enquanto encarnado, morando numa casa maravilhosa, uma bela mansão com jardim, com flores, enfim, muito espaço. E ele, todo orgulhoso, disse assim: puxa, né? Se ele que foi meu funcionário, que foi uma pessoa, né, tão pouco importante, mora num lugar desse, imagina só qual será a minha casa. E assim ele segue com este irmão do plano espiritual, e ele para em frente a um casebre bem mal construído, todo de madeira, muito simples, e o irmão diz para ele: pronto, meu amigo, é aqui a sua morada. Seja bem-vindo. Ele olha e fala: como? Mas você não sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, nome de tal, parente de tal. Como? O meu funcionário, a pessoa que me serviu tantos anos, mora numa mansão e eu vou morar nesse casebre. Aí o irmão espiritual, muito pacientemente, olha para ele e diz assim: meu querido, aqui nós só construímos as casas. O material são vocês que fornecem. Então, que tipo de material nós estamos fornecendo, né, para a construção de uma morada feliz? Morada feliz, seja esta
aqui, ainda encarnados, ou no plano espiritual. Então vale a gente pensar, né, que a morada feliz cabe a cada um de nós construir pelos nossos atos de amor ao próximo, de humildade de espírito, que é importante, né? Então é isso. Mais alguém? Meninas. As crianças todas. Assim, se você fica se exibindo, se você tem um celular muito melhor do que o da outra pessoa que não tem, para aquela pessoa que não tem, você só tá tendo o orgulho. Mas se você chega assim e fala, não fica triste, vem aqui, vem brincar comigo aqui no meu celular, vamos lá. Aí você tá tendo a humildade, né? E eu acho o orgulho uma coisa muito ruim, porque todos somos filhos de Deus. Não importa a cor da pele, não importa, todos somos filhos de Deus. O orgulho é uma coisa que a gente, como eu vou dizer, é como a Yane falou, é o primeiro filho, não lembro o que ela falou, mas então o orgulho, tipo, ai meu Deus do céu, ganhei uma mansão, moro numa mansão com uma piscina gigante, enorme, um jardim lindo, mas aí quando a gente tá passando na rua, a gente chega e vê uma pessoa que mora lá, em cima de um papelão. Então a pessoa pede pelo menos um dinheirinho, R$1, uma comida, e ela fala, não, você acha que eu vou dar alguma coisa pra uma pessoa suja como você? Isso é o orgulho. Isso, a gente está praticando uma infelicidade dentro de nós, que se a gente não respeitar o próximo, a gente também não vai poder ser respeitado. Aí, anos depois, você percebe que você tá morando numa casa mais simples e aquela pessoa que estava na rua estava morando numa mansão. Aí você pega e olha de quem é essa mansão, toca a campainha e vê de quem é, da pessoa que se viu na rua, e fala, posso brincar com você? Posso entrar? Não. Porque ela não tinha feito isso? Então, ele tá devolvendo, porque se a gente, como eu que falei, se a gente não respeitar o próximo, a gente não vai ser respeitado. Então, a humildade, que tem gente que mora numa mansão, numa casa gigante, até um castelo, que pega as pessoas, acolhe ou manda para um orfanato, ajuda, dá comida, dá dinheiro. Então, a humildade é isso. É um pouco mais diferente do que... Como é? É o orgulho. Então, a gente tem que praticar mais a humildade. O que eu queria falar era que, assim, numa parte que eu li aqui, falou assim, o lucro do pobre não é o mesmo do rico. Não é o mesmo do rico, porque o rico ele tem uma condição muito mais financeira do que o pobre. Mas o rico, por exemplo, em todas as séries que assisto, sempre tem uma patricinha. E ela sempre se mostra, sempre tem a mansão mais chique e nunca ajuda, sempre faz maldade, sabe? E ela sempre tem o orgulho, entendeu? E outras coisas que eu quero falar era que, assim, o pobre tem os mesmos direitos do que o rico, sabe? Só não tem as mesmas condições financeiras. O orgulho é uma
uma coisa que Deus não gosta, né? E você... Orgulho é que nem todo mundo falou. De uma pessoa rica humilhar o pobre, aí depois vai ver o pobre tá com uma casa grande, bonita. Aí quando ele pede pra vingar com outro, né? O pobre, ou ele pode se vingar, ou pode ser bonzinho. Dar a oportunidade e ser carinhoso. Então o orgulho é uma coisa que não é de Deus. Então só isso. As crianças são sempre sábias, né? O que eu queria dizer é que, como diz o texto, o invólucro é o mesmo. A nossa constituição física é igual de todos os seres humanos, não muda. O rico, o pobre, o negro, o branco, enfim, o famoso, aquela pessoa muito importante, é a mesma coisa. O que difere é o nosso espírito, que Deus, nosso Pai, nos criou individualmente, só que com o mesmo amor. Então, Deus nos ama igualmente. E nós, sabendo que a nossa vida não se restringe a só essa encarnação, a só essa vivência, que já vivemos lá atrás, vamos viver mais vezes. Quem diz que hoje, sendo uma pessoa famosa, lá atrás não foi uma pessoa mais simples, insignificante para a sociedade? Quem diz que lá na frente não será diferente em outras vidas? Então, a história que a Patrícia contou da casa lá no Reino dos Céus, é isso. Cada vivência é uma lição. Então, o que nós temos que fazer é seguir a nossa vida executando as nossas melhores atitudes para desempenharmos bem esta lição, nos amando mutuamente e praticando a humildade. Não há necessidade de nos acharmos melhores ou piores em comparação com nenhum outro ser humano. Mais alguém quer comentar? Não? Tati? Bom, diante de tantas opiniões diversas, mas que convergem para o melhor, né? A gente só quero ressaltar o que é dito aqui, que é para nos lembrarmos de Jesus, aquele que nos salva e que deixou o seu grande exemplo de humildade, que o elevou acima dos profetas, como diz aqui. Então ele foi o nosso mestre, nosso exemplo maior, e após ele também houveram outros exemplos de pessoas humildes que se mostraram nessa condição diante de todos, e que pena, tão poucos seguem esses exemplos da humildade enquanto atitude de vida. Então vamos buscar seguir esses exemplos, seguir a mensagem de Jesus, que em sua essência é a da humildade. Então, é isso. Bom, a mensagem que fica, que eu aprendi há algum tempo, é que só levaremos daqui, quando partirmos, o que temos no coração. Seja as ferramentas para casa, seja os valores espirituais. É o que nós poderemos levar, aquilo que fica guardado em nosso coração. Esse mês se inicia o mês de aniversário que faremos para Jesus, o Natal. E o Natal deixa as pessoas muito mais sensíveis. Então, vamos fazer uma proposta, combinado com aquele que fará aniversário. Ele nos dá sempre o presente de nos enviarmos espíritos amigos, elevados para nos ensinar. Então eu proponho a todos, vamos fazer aquela reforma interior. Vamos nos propor a sermos mais humildes, generosos, caridosos. Primeiro para conosco mesmo. Depois, quando aprendermos a nos amar, aprendendo a nos amar, nós faremos isso tão naturalmente que o nosso próximo será aquele
que nós amamos. Porque, como diz Jesus, só chegaremos ao Pai através dele. Agora faremos nossas vibrações e depois a prece de encerramento. Patrícia. Então vamos, unidos e elevados em pensamento, vibrar pela paz no mundo, pela expansão do Evangelho, vibrar pelo bem, pelo amor, que todos aqueles que necessitam de luz, de conforto, de paz de espírito, de saúde, possam receber do Cristo aquilo que necessitam, para progredirem em espírito. Onde houver dor e sofrimento, que possa haver um espírito amigo levando o conforto e a paz. Vamos aproveitar este momento e vibrar por todos aqueles, por aquele ente querido, por todos aqueles que necessitam, mentalizando aquele ser amigo que está precisando, para que ele receba dos benfeitores do Evangelho tudo aquilo que necessita. Que a tua luz, amado Jesus, envolva todos os lares, nos dando condição de seguir, de trilhar o caminho do bem, seguir a nossa caminhada, felizes, em paz. Que a tua luz grandiosa, Jesus amigo, envolva todos. Que assim seja. Envolvidos em tantas vibrações de amor e de carinho, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui na prática do Evangelho, levando um pouquinho de todo esse amor e todo esse carinho aos ouvintes, né, e espectadores aqui desse Evangelho, que eles também usufruam dessas boas vibrações e boas energias em seus lares, que eles possam propagar o Evangelho diante de seus convíveres, dos seus pares, né? E vamos estar assim, em profunda gratidão ao Pai por este momento, por este Evangelho de hoje. E que essas energias nos renovem, nos fortaleçam e nos acompanhem por toda esta semana, até que nos encontremos novamente para o próximo. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dá-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dá-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dá-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, amigos, queridos ouvintes, fizemos mais um Evangelho do Lar dessa semana. Agradeço a todos. Uma linda noite, uma boa semana.